Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora Aula Espetáculo Os Rios e as Cidades com Ailton Krenak. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. As cidades do mundo. A cidade, um caminho, um rio. São lugares do exercício de se deslocar. O rio, uma cidade. O caminho é um exercício de se deslocar. O caminho. Um rio dentro da cidade. É um exercício de se deslocar. A cidade, um rio, um caminho. Só assim, a poesia das cidades do mundo. A todos os lugares que pude me deslocar, aqui no nosso país, em outros lugares do mundo, o que mais me atraiu sempre a atenção não foram as estruturas físicas, né, a coisa urbana, a coisa da cidade. Em nenhum desses lugares eu deixei de ser atraído fortemente pelas águas, os rios de cada um desses lugares onde foram levantadas essas cidades pelo mundo afora. Parece que todos os nossos assentamentos espalhados pelo mundo, na Europa, na Ásia, na África, para todo lado, nós fomos sempre atraídos pelos rios, né? Parece que todo mundo já, desde do tempo do banco da escola, ouvia dizendo que uma das civilizações mais antigas do mundo nasceu no delta do Nilo, né? Lá no Egito, que as águas banhavam aquelas beiras e formavam o solo que depois veio propiciar as condições para a agricultura, essa ideia, né, civilizatória. Sempre estivemos perto da água e parece que aprendemos muito pouco com a fala dos rios, né? Os rios falam, mas a gente não ouve. E essa poética que os rios me comunicam, elas foram produzindo em mim uma espécie de observação crítica sobre as cidades, as metrópoles, principalmente as grandes cidades. Todas em cima do corpo dos rios, da maneira mais irreverente. Mesmo aquelas grandes cidades, antiquíssimas cidades, que eu não vou ficar nomeando aqui agora, elas se montaram em cima do corpo do rio. Parece que isso foi sendo naturalizado, até que nós chegamos ao ponto de não ter quase que nenhum respeito pelos rios. Eu fui uma única vez, numa região da Rússia, São Petersburgo,
na margem do rio Niva, esse rio que uma parte do ano ele gela e é possível passar a cavalo sobre o corpo do rio. Aquilo me deixou totalmente pasmo, porque para mim, que sou um sujeito daqui dos trópicos, os nossos rios, né? A gente evoca rios pensando o Tapajós, o Madeira, o Amazonas, o Rio Negro. Os nossos rios, por menos intimidade que a gente tenha com os rios, alguém vai falar, tem o Tietê em São Paulo. Infelizmente, na parte urbana que ele percorre, ele é um esgoto, né? Os rios, nossos rios. E os rios vivos? Aonde andam os rios vivos? Aqueles que não foram ainda cobertos pelas calçadas, pelo corpo da cidade, e que estão, de alguma maneira, correndo pelas nossas paisagens de cerrado, da floresta, da Mata Atlântica, do Pantanal, esses biomas flagelados, onde os rios são a primeira parte desse corpo a ser apropriada, né? Pela agricultura, pelo garimpo, pela mineração, mas principalmente por essa fúria dos humanos em ocupar o corpo do rio com suas atividades incessantes. Quando eu soube, nos últimos 2, 3 anos, que a maioria dos nossos rios, principalmente na Amazônia, a maioria dos nossos rios estão contaminadas com mercúrio, do Mato Grosso para cima, Pará, Rondônia, o estado do Amazonas, lá em cima no Amapá, contaminados por mercúrio no garimpo e por outros venenos da agricultura. Eu fiquei pensando, nós vamos matar todos os rios? Será que nós vamos fazer esses lugares maravilhosos da Terra se transformar num risco para nossa vida, para nossa experiência na Terra? É dos rios que vem, óbvio, a história antiga já contava, a base para o desenvolvimento de qualquer aldeia, comunidade, cidade, tudo. Os rios falam. E parece que a gente aprende tão pouco, ou nem ouve o que os rios falam. Eu tive essa maravilhosa bênção na minha vida de pôr a mão, pôr o pé, mergulhar, nadar, às vezes até comer dos peixes, das farturas desses rios, em diferentes lugares. São dezenas, centenas de igarapé, e dezenas de rios que eu pude chegar perto, sentir o cheiro, o gosto, conhecer. E às vezes eu me sinto mais comovido com a presença desses rios do que com a presença de outros seres como eu mesmo, humanos. É essa gente que está empesteando o planeta, envenenando os rios, drogando os rios. Os rios são percebidos como um potencial energético para você construir barragem. Os rios são percebidos como volume de água para você usar na agricultura. O Brasil está exportando água através de grãos e do minério. Nós tratamos a água de uma maneira tão desrespeitosa que chega a
dá a impressão de que nós sofremos um colapso afetivo em relação a algumas das preciosidades que a vida proporciona para a gente aqui na Terra. As florestas, os rios. As florestas e os rios se constituem para mim no próprio sentido de produção da vida aqui na Terra. E tanto as florestas quanto os rios, elas são aviltadas a todo momento pela nossa ideia de economia, pela nossa ideia de progresso, abrir estrada, fazer barragens, construir cidades. E os rios? O que os rios falam? Com certeza eles falam. Tem um escritor, um grande escritor peruano, clássico mesmo da literatura na América Latina, José Maria Arqueda. Ele tem um romance chamado Los Rios Profundos. É fascinante a percepção que ele tem daquele rio maravilhoso, aquele rio que corta os Andes, que é capaz de fazer seu caminho nas pedras e que tem uma força, porque ele vem dos Andes e ele desce de maneira avassaladora e ninguém navega o corpo daquele rio, porque ele é um rio bravo. Desde que eu li Os Rios Profundos, eu fiquei muito, muito instigado com a possibilidade de alguns desses corpos d'água serem maiores do que nós, os humanos, de sobreviverem a nós, sem passar pela humilhação e a fratura que esse rio, que passa aqui na minha aldeia, a 500 metros do quintal da minha casa, o Rio Doce, no mapa de Minas Gerais, ele vai aparecer com esse nome, porque ele nasce nas serras de Minas Gerais e vai para o Oceano Atlântico. 630 quilômetros do corpo desse rio foi avassalado pela lama da mineração e completa 6 anos, esse final de 2021, que ele ainda está em coma. Para os Krenak, ele é o Atu, o Atu Miaré, o Atu Miaré, o Atu Miaré, o Atu Miaré, o Atu Boquinhauit, o Burum Amangutré. Esse é o jeito que os Krenak cantam para esse rio, que chamam de avô, e que dá comida, dá sentido para a vida de quem vive ao seu lado, ao largo desse rio. Muitos rios que me embalam na experiência da vida, como aquele que animou o Arquedas a escrever Os Rios Profundos. História maravilhosa. O Rio Juruá, aquele rio que, quando os meninos estão estudando geografia nas escolas, eles vão escutar recitando o nome do Juruá junto com o do Jutaí, né? O Javari, o Solimões, o Rio Negro. É interessante que alguém escolheu juntar esses rios numa mesma frase, quase, num parágrafo, para apresentar ele para os meninos lá no ensino fundamental. Juruá, Jutaí, Javari, o Rio Negro, Solimões, depois lá subindo para o Rio Negro, né, o Alpés, os outros rios que vêm da Colômbia e entram no Brasil, os rios que nascem nos Andes e vêm para a bacia amazônica. E lembrar que esse grande rio, que dá o nome para essa bacia amazônica, nasce de um fiozinho d'água lá nas cordilheiras dos Andes. E forma aquele mundo maravilhoso de água, porque ele pega também a água
que a própria floresta devolve para as nuvens, devolve para os rios, e nesse ciclo maravilhoso, as águas dos rios são as águas do céu também. Águas do céu, águas do rio, águas banhando a terra, né? O Rio Juruá. Eu subi o Juruá uma vez, desde Cruzeiro do Sul até o Médio Juruá, lá onde tem o território dos parentes Axaninca, onde vive o Benque com seus irmãos. De lá eu fiquei um tempo com eles, depois subimos arrastando canoa até a cabeceira do Rio Juruá. E tive a surpresa de subir um quase igarapé com o nome de Tejo. Porque lá em cima, na cabeceira do Rio Juruá, dois rios que vão virar igarapé lá em cima, um deles, o Tejo, e o outro, Breu. E lá no final do Brasil, atravessando, chegando na fronteira do Peru, o Rio Breu, você pode andar a pé, arrastando uma pequena canoa, como nós tivemos que fazer, porque as águas tinham diminuído tanto, que agora a gente ia a pé na frente, arrastando a canoa atrás. Em rios, igarapé. O Moa, cá embaixo, perto de Cruzeiro do Sul, na Serra do Divisor, é uma formação impressionante, uma espécie de um grande Paraná, aquele Paraná do Moa, aquele mundo de água. É dali que ele vai descer depois em direção aos Solimões, né? Vai para a região, vai descer para o Javari, vai descer para a bacia amazônica, em rios. E os nossos parentes que vivem ali naquela fronteira do Peru, Colômbia, povos das águas, né? Povo da água. As aldeias flutuantes, as casas em cima daquelas plataformas dentro d'água. Povo que vive dentro d'água. Tão maravilhoso. Essa gente precisa da água. Essa gente precisa da água viva. Precisa dos espíritos da água. Precisa da poesia que a água proporciona à vida para poder ser povos das águas. A maioria das pessoas deve imaginar que os humanos só vivem na terra firme. Não imagina que tem uma parte dos humanos que vivem nas águas. É tão bom pensar que tem gente que vive nas águas e vivem a completude da sua experiência da cultura, da economia, da subsistência, tudo dentro da água. Lá mesmo no Lago de Titicaca, tem um povo antiquíssimo lá que vive em cima daquelas plataformas dentro d'água. As crianças brincam, todo mundo vive ali. Eles criam pequenos animais, água. E os nossos rios? O Guaporé, né? Nosso rio Guaporé. O Tocantins, o Araguaia. O São Francisco. E os nossos rios. Há muito tempo eu pude tomar banho no Rio Madeira. A primeira vez que eu pude entrar na água estava chovendo. E o rio estava bem bravo. E eu gostei muito de brincar um pouco, bem na beira, para não ser levado pela correnteza. Porque eu nunca me meti a atravessar nenhum desses rios. Porque eu já perdi alguns amigos com essa ideia de que podiam atravessar o rio. Inclusive, lá na terra Yanomami, um rapaz que foi trabalhar com os Yanomami, ele desafiou um rio
que nem era tão caudaloso. Não era um rio como o Rio Branco, não era um rio que tinha o corpo de rios impressionantes, mas ele saltou para atravessar o rio e foi embora. Porque o rio tem essa força, essa mágica, que só vem sendo plasmada pela presença excessiva, barulhenta dos humanos, com suas cidades duras, com suas cidades que sempre querem comer mais, e se for preciso fazer Belo Monte, se for preciso fazer Tucuruí, se for preciso fazer barragens em tudo quanto é grande bacia, vão fazer para satisfazer a demanda da cidade. As cidades que se tornaram quase que o último refúgio dos humanos na Terra, porque muitos deles não sabem mais viver nas águas, menos ainda nas florestas. Floresta e água é quase que um elemento só. Para muitos dos nossos parentes que vivem nessa grande região de florestas que se chama Amazônia, ou Bacia Amazônica, é indissociável água e floresta. E nós sabemos que a floresta produz água, né? Maravilhoso. Ela não só precisa de água, como ela é capaz de ser essa bomba de produzir água, como diz o meu amigo Antônio Nobre, um cientista interessado em estudar o clima e conhecer o ciclo da floresta. A admiração com que ele fala das árvores, fazendo essa movimentação de produzir água e receber água e devolver água de novo para a atmosfera do planeta, é um maravilhamento. Rio, para mim, é isso. Não me surpreendi quando falaram da ideia de rios voadores. Eu falei, é claro, achei a coisa mais natural que eles voem, porque os rios são vivos. E quando eles são duramente afetados pela nossa ação, eles são capazes de voar e são capazes também de mergulhar. O Atu, esse nosso avô, que sofreu esse dano da mineração, ele mergulhou. A calha dele é de pedra. E nós estamos convencidos, os netos dele, que somos nós todos, Krenak, estão convencidos de que ele mergulhou e vai para outro lugar, nos lençóis subterrâneos, quem sabe, em direção ao mar, que é o caminho dele. Mas nós sabemos que ele mergulhou. E aquela água de superfície que nós vemos agora, que pegam a amostra, coletam e veem que está cheia de minério e de outros resíduos que não pode ser utilizada por humanos, ela não é mais uma água de uso direto pelas comunidades ribeirinhas, aquela água, ela empurrou o rio para baixo e ele foi se revitalizar nos lençóis mais profundos, naqueles que eles chamam de lençóis freáticos, né? Onde tem água debaixo do chão onde a gente pisa, onde o gado pisa, onde a cidade pisa, onde as nossas máquinas pisam, onde o nosso barulho, o nosso tropel incessante aterra os rios. Rios voadores, rios que mergulham, rios que transpiram, respiram, rios que produzem chuva, rios de memória. Quando eu soube que no Tapajós, há 2.000, 3.000 anos atrás, comunidades humanas já estabeleciam suas aldeias, aquelas
da cultura Tapajó, né? Agora são os nossos parentes Munduruku e seus outros vizinhos que estão lá, tentando defender o corpo do rio, da violência, da infraestrutura que o governo quer implantar, mas também do garimpo, das madeireiras. E para completar essa espécie de crônica sobre a morte dos rios, eu soube há algumas semanas que na região do Tapajós muitos ribeirinhos e pescadores tiveram que suspender sua atividade de pesca, que é uma atividade de subsistência, além de pescar para si, para suas famílias, pescam para vender o peixe, e com essa venda do peixe, eles têm uma economia baseada nessa economia pesqueira, né? Eles foram impedidos de pescar porque os peixes estão doentes. Os peixes estão com uma doença. E eu falei, mas como os peixes estão com a doença? Aí disseram, é uma novidade na Amazônia, os peixes estão com o que eles chamam de urina preta. E as pessoas não estão comendo peixe. Então, os meus amigos que têm um projeto social na região estavam distribuindo cestas básicas, aquelas que atendem as famílias flageladas, para que eles pudessem sobreviver por um tempo, até que criassem alternativa à sua economia de ribeirinhos que são pescadores. Já cogitam, inclusive, de ensinar técnicas para eles de criação dos peixes em açude, né, tanques pesqueiros, para substituir a atividade de pesca natural que eles faziam no corpo do rio, nos rios, nos igarapé. Os rios, esse manancial de vida, comida, fartura, nós estamos acabando com os nossos rios. Há uns 15, talvez mais, talvez quase 20 anos atrás, se iniciou uma campanha, principalmente a partir do Mato Grosso, mas pegando toda a região amazônica, com uma campanha chamada Rios Vivos, alertando as comunidades, mobilizando as comunidades, inclusive contra a construção das barragens. Ainda estava em discussão, né, construir a transposição, né, dos rios, a construção de barragens, a adequação dos rios para balsa, né, para navegação, as coisas das hidrovias. Todos esses projetos de infraestrutura violentos incidem sobre o corpo do rio, sobre a floresta, como se nós estivéssemos mesmo numa campanha para acabar com a possível relação entre nossa vida, a produção de vida pelo rio, pela floresta. E meus amigos que começaram essa campanha me chamaram para conhecer a prioridade dos rios vivos. Essa campanha de mobilização não só dos ribeirinhos, mas da sociedade como um todo, um alerta sobre os nossos rios. Já tem mais de 20 anos. E eu queria aproveitar para homenagear uma pessoa que não está mais entre nós, mas que teve uma dedicação da sua vida enquanto ele veio viver no Brasil, porque ele é um rapaz que nasceu nos Estados Unidos e que se chamava Glenn Sweet. O Glenn eu conheci na década de 80, quando ele veio fazer um filme sobre a Amazônia. E ele dedicou todos os outros 20, 30 anos que ele viveu no Brasil a conhecer os nossos rios e fortalecer uma campanha internacional sobre os rios vivos. Rios vivos. Eles estão em vários lugares do mundo, em vários continentes, sofrendo a mesma violência. Eu sempre achei o Ganges, o óbvio que ele é, um rio sagrado. E às vezes eu me pergunto, se o senso comum aceita que lá na Índia
tem um rio sagrado, por que que os outros rios podem virar esgoto? Por que que os nossos rios são tão desprezados e às vezes as pessoas não lembram sequer os seus nomes? O Rio São Francisco, que para os ribeirinhos, durante muito tempo, talvez desde o século XVIII, XIX, XX, se constituiu assim numa guia para a vida de milhões de pessoas atravessando vários estados, né? Inclusive aqui em Minas Gerais, onde ele começa, no Rio São Francisco, e vai até desaguar no Atlântico lá em cima. E esse nosso querido Atu, que também faz um caminho invertido e que vai para o Espírito Santo. 2 rios fazendo caminhos diametralmente opostos, correndo para o Atlântico. Um para o Nordeste e o outro para aqui, para a região leste do Brasil, né? Maravilhoso. E os dois, chegando no século XXI, fraturados, picotados, barragem para todo lado, sangramento, retirada de água para essa atividade da monocultura, seja de alimento, seja de madeira, como é o caso, por exemplo, do eucalipto, com suas indústrias de celulose que saqueiam o corpo do rio para fazer resfriamento, ciclos industriais, essa coisa toda. Rios vivos. Será que a gente vai conseguir algum dia ouvir o que diz o rio que passa na nossa aldeia? Eu não posso deixar de lembrar do Fernando Pessoa com o seu rio, o Tejo, assim como subindo o rio Juruá, saber que tinha uma formação dele lá em cima, chamada Tejo. Eu fiquei pensando, que poesia, né? Essa poesia dos rios, a poesia desses rios. Se esses rios são caminho, foram caminhos para chegar, são caminhos para sair, só essa poética de um deslocamento, o caminho, um deslocamento, o rio sendo caminho para se deslocar, é que me dá alguma tolerância com a cidade. Só assim a ideia de cidades espalhada pelo mundo, com os rios sendo caminho, como um lugar de se deslocar. Mas faz muito tempo que as pessoas decidiram ficar plantadas nessas cidades, consumindo tudo que os rios e as florestas sempre proporcionaram. E que a gente não sabe por quanto tempo mais ainda vão nos ofertar com tanta maravilha. Eu não consigo nem descrever o tanto de maravilha que um rio proporciona para a gente. Além do óbvio, né? Quando ele está vivo, ele dá peixe para a gente, comida. É insubstituível o corpo de um rio. Não sei como que uma cidade pode tapar seus rios. Um inventário recente mostrou que a cidade, o Planalto Paulista, né, a Pauliceia, ela tapou todos os seus córregos, todos. Inclusive o Ipiranga, esse que é celebrado na história do Brasil, independência e tal. É um rio tapado, debaixo de calçada. Então, sugere que, além de não ter a menor memória da nossa própria história, nós ainda não aprendemos a ouvir o que falam os rios. Quem consegue ouvir a voz do rio pode aprender alguma coisa. Pode aprender, pode ativar alguma memória.
uma memória de nós mesmos, uma memória dos povos originários que tiveram os seus nomes sempre ativados pelo corpo do rio. Nossos rios, né? Rios vivos. Pensar os rios como aqueles que nos alimentam para imaginar outros mundos, a literatura, as artes, tudo. Tudo que nós podemos aspirar de beleza, esses rios, aqueles que estão correndo a céu aberto, que ainda não viraram esgoto, aqueles que estão tapados debaixo das avenidas e lajes, é uma verdadeira fúria dos planejadores urbanos. Eles imaginam que a melhor maneira de resolver a questão do saneamento é passando uma avenida em cima de uma linha onde havia um rio, ou simplesmente alinhando um rio que tinha curvas. A sinuosidade do corpo dos rios é insuportável pela mente ereta, reta, concreta de quem planeja o urbano, né? O planejamento urbano é feito contra a paisagem. Eu tenho um verdadeiro horror a esse pensamento urbanístico que mata os rios. Rios vivos, igarapés, Paraná, lagos. Evocar os rios, para mim, é uma viagem no tempo e também na geografia de vários lugares do mundo. Foi ativando essas memórias que em algum dia eu consegui atinar com esse poema. As cidades do mundo. Não para evocar cidades, mas questionar esses lugares que deveriam ser um exercício de se deslocar e que vão cada vez mais se constituindo nessa coisa que o Caetano Veloso, numa canção sua, ele chama São Paulo de túmulo do samba. Mas nesse caso aqui, túmulo de rios, né? Porque se você plasma os rios com cidade em cima, com concreto, estradas, avenidas e tudo, você está sepultando rios. É muita miséria. Isso deveria ser um alerta sobre o que está sendo feito com os nossos rios na Amazônia agora, onde o garimpo, a mineração e uma política totalmente ecocida do Estado brasileiro vai devagarzinho acabando com os nossos rios, com esses mananciais de vida que são muito antigos. E com certeza já estavam aqui antes dos primeiros humanos a portar por aqui com a ideia de cidade. As cidades do mundo. Só com os rios elas têm sentido. Sem os rios, elas são túmulos. Devíamos despertar para essa grandeza dos rios. Os encontros que promovem a arte, a cultura, a poética, a literatura, o cinema, que navega pelos rios, que convoca as comunidades ribeirinhas para olhar a sua história, né, para ativar a sua memória, são as ações mais necessárias, são as ações que mais
deveriam ser animadas e estimuladas para que a gente possa ter, pelo menos, alguns frontes de onde nós alertamos para a importância dos nossos rios vivos. Viva os nossos rios vivos! Ou atu miareré, ou atu miareré. Uma vez eu disse, eu sou água, no sentido de experimentar o fluxo da água no meu próprio ser, no meu modo de me mover como água. E eu acho que todo mundo já ouviu dizer que a água, na sua persistência, na sua interminável paciência, ela tanto bate até que fura. Ela pode ser mole, mas ela quebra e corta a pedra dura. O livro do Arquedas, Os Rios Profundos, ele me cativou porque ele veio de encontro a um sentimento que já é meu. Eu tenho esse sentimento de que a pedra, ela tem a água tem esse maravilhoso dom de cindir a pedra, cortar a pedra e furar a pedra. Água mole em pedra dura. E pensando esse movimento da água, de o que chamam de resiliência, né? A mesma quantidade de água que existe na biosfera do planeta Terra agora, existia há bilhões de anos atrás, quando se formou esses ecossistemas terrestres que a gente tanto observa e às vezes aprecia. A mesma quantidade de água que estava no começo, está agora também. Aí alguém pode dizer, ora, se a água nunca diminuiu, qual o problema? Por que o Ailton está reclamando da gente tapar os rios e transformar alguns deles em esgoto? Ora, porque depois que você transforma a água em esgoto, ela deixa de ser viva. Por um tempo, você só vai ter água morta. E ela vai demorar muito no ciclo da Terra a voltar a ser água viva. Talvez seja por isso que eu tenha contado a história do Atu, o nosso avô, que a gente podia pôr as nossas crianças, quando recém-nascidos, dentro do corpo desse rio, para eles serem vacinados. Os antigos entendiam que quando você botava a criança dentro d'água, a criança com 30, 40 dias de vida, você estava vacinando ele contra tudo quanto era possível dano. Tudo. Inclusive paralisia infantil, essa coisa. Antes da gente saber que o Sabin tinha inventado as gotinhas, os nossos antepassados já vacinavam as crianças contra a paralisia infantil, enfiando eles no corpo da água do rio. Botando eles na água, tirando eles d'água. Pronunciando palavras como Rakandã Nakatã, Rakandã Nakatã, articulando essa fala e o gesto de enfiar as crianças na água, acreditando que estavam vacinando as crianças contra toda essa possibilidade de dano, essas pestes que assolam a vida. Inclusive, no conhecimento antigo, eles seriam capazes de dizer que podia mergulhar uma criança recém-nascida para proteger ele contra uma pandemia, contra uma peste como essa que assolou o planeta agora. Os rios têm esse dom, a água tem esse poder. E a água é maravilhosa.
A gente pode sujar as águas do mundo, mas nós não vamos acabar com ela. Nós vamos acabar com nós mesmos. As águas que existiam há 2 bilhões de anos no planeta, elas vão continuar existindo aqui na biosfera do planeta. E elas vão se regenerar, se purificar, elas vão ser água de novo. Nós é que temos uma duração tão efêmera que vamos acabar sendo descartados por mau comportamento, porque acha que pode fazer os rios do mundo virar esgoto. E parece que isso virou uma tábula rasa. Em qualquer lugar do planeta as pessoas querem cagar na água. É uma miséria. Ou os humanos despertam para esse grave erro, ou nós vamos terminar secos, inimigos da água. Eu sou a água. Eu aprendi há muito tempo que 70% dessa estrutura que se move aqui, que me carrega, é água. Os outros materiais são sais, são minerais, são meu osso, é o que forma minha mínima musculatura. O resto é água. Se eu me desidratar inteiro, vai sobrar meio quilo de osso por aí. Então, gente, respeitem a água. Respeitem a água. Ô miaré, ô miaré. Minha epa, burum ré, minha epa, burum ré, burum mongri, crucré, burum mongri, crucré, minha epa, burum ré, minha epa, burum ré, burum ré, burum ré, ô minha teiuó, rei tá crucré. Então, vamos aprender a língua da água. Vamos escutar a voz do rio. Os rios falam. Viva os rios vivos. Pra aprender Amazônia das palavras.